Graça e paz, Igreja Batista Gênesis, irmãos amados do Senhor, e também os amigos, ouvintes e outros irmãos de outras igrejas, que Deus possa estar assim continuando conduzindo vossas vidas para a glória dele e arrebanhando o seu povo, para um dia nós todos irmos estarmos junto com ele nos céus, aonde é a morada de Deus. Louvado seja para sempre o Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para um domingo, para um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, e também um momento de aprendizado, né? Vamos cada dia mais, deve haver em nós uma necessidade, eu creio que por consequência de um mundo, de um sistema inseguro, né? Sem entendimento de tudo que está acontecendo, porque nós percebemos que até os grandes governantes não estão sabendo, entendendo o que está acontecendo, mas aí eles estão perdidos, e a nossa esperança está no Senhor, nossa confiança deve sempre estar nele, nossa fé, nossa direção deve sempre ser Jesus Cristo. Então eu quero, nesse momento, orar com os irmãos, orar com a igreja, para que nós possamos assim dar início ao culto de louvor e adoração ao único Deus que deve ser adorado, né? E todas as igrejas que estão participando conosco deste culto, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Igreja Batista New Life, Nova Vida nos Estados Unidos, Deus abençoe vocês, e eu sempre tenho orado pela vida de vocês, pela vida do pastor Rony, da sua família, e meu amigo Samuel. Deus te abençoe, Samuel, é uma bênção. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de poder te adorar em espírito e em verdade. Obrigado porque tu nos escolheste para isso, para ser uma testemunha viva do poder de um Deus vivo na vida de um povo que crê. Obrigado porque a tua igreja, o teu povo na terra, representa a tua imagem, a tua presença, e que todos aqueles que olham para a tua igreja serão julgados por ela, porque ela é a representação da tua existência na terra. Então nós louvamos o teu nome, porque todos nós, como teu povo, fazemos parte disto, e nós pedimos também neste momento de oração que aqueles ouvintes que estão aí participando deste culto e que ainda não tiveram esse encontro real contigo, que teu Espírito Santo, pela graça, possa alcançá-los, penetrar no coração, selar a alma deles para a eternidade, pois eu consagro eles a ti. Cada casa que vai ouvir este culto, que vai participar deste culto, que seja a tua presença entrando sobre ela, Deus, seja a tua presença invadindo, inundando com a tua paz, com a tua luz e dissipando todas as trevas. Então que o teu evangelho salvífico, através de nossas vidas, deste vídeo, neste dia de domingo, faça toda a diferença naqueles que vão ouvir, porque tu os ama de tanto, que deste o teu Filho por sacrifício a cada um dos que estão ouvindo nesse momento. Que o Espírito Santo faça-nos reconhecer aquele que ele não reconhece, para que em tudo tu venha ser glorificado e este povo encontre a salvação. Eu consagro a ti este culto, levantamos um altar de adoração a ti, somos o teu sacrifício, para que tu faça a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos da Igreja Gênesis. Como Deus é gracioso, mais uma vez nos permitir estarmos cultuando Ele, nosso Deus, e é uma graça do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, e nós vamos louvar o nosso Deus, nós vamos cantar com muita alegria, nesse tempo que precisa de muita fé no nosso Deus, muita fé no nosso Senhor, e nós vamos cantar rompendo em fé, porque o nosso Deus é maior, Ele pode todas as coisas, e nós cremos e temos um Deus maravilhoso, um Deus que é infinitamente poderoso, em quem nós podemos confiar,
e Ele, através de Jesus Cristo, nos deu total relacionamento por meio de Jesus Cristo, do seu sangue. Então nós vamos aqui agora adorar e cantar rompendo em fé, porque nós cremos nesse Deus que é poderoso. Amém? Vamos lá? Continuando adorando nosso Deus, que é digno de glória, nós vamos declarar isso. Só o nosso Deus, só o nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador é digno de toda glória e de
toda a honra. E nós vamos cantar esse cântico, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque nós cremos que grandioso és tu, maravilhas Deus faz por nós. Não há outro igual como nosso Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Então nós vamos dizer isso com o nosso coração, de verdade ao nosso Deus. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória, digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Só sós, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém? Nosso Deus é grande, nós cremos nisso e Ele é bom, Ele tem nos abençoado. Certamente tem livrado a mim e a você desse mal. Nós vamos orar agora, meus irmãos, pelas famílias que estão reclusas em casa. Realmente não é fácil. Nós temos uma vida agitada. Eu tenho uma vida agitada, e muitas horas na rua.
E hoje a gente se encontra em nossos lares e nós temos o desafio de nos acostumarmos e lidarmos melhor com isso, com essa situação de estar em casa. Nós temos que aproveitar o nosso tempo, remir o nosso tempo, como diz a Bíblia, porque os dias são maus, e estar buscando a Deus, estar acompanhando aí as lives dos cantores evangélicos, vendo pregações, e estar pastoreando a nossa esposa, os nossos filhos. Nós sabemos que é difícil, dá aquela inquietação, ansiedade, mas nós vamos clamar agora por essas famílias, e depois daqui vai estar orando pela economia do nosso país, nesse momento de transição que está acontecendo aí. E em casa, como você está, mais em reverência, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor neste momento, para a glória dele. Senhor Deus, Tu és o Deus de toda graça, Tu és o Deus bom, a Tua graça, ela tem se manifestado em nossas vidas. Nós cantamos agora que não há outro igual a Ti, que não há mesmo. Nós cantamos agora que Tu és digno de glória, e nós declaramos isso com o nosso coração. Nós queremos apresentar as famílias que estão agora reclusas em casa, estão passando por um momento difícil, onde não podemos sair, onde não podemos ter lazer, muito mal conseguimos ir ao supermercado. Nós queremos interceder pelas pessoas que estão ansiosas, que estão aflitas, que estão depressivas. Senhor, o chefe de família, a dona de casa, o filho que agora se encontra em conflito no seu lar, vai ministrando a paz. Seja essa pessoa conhecedora da Tua palavra, seja essa pessoa salva ou não, mas que o Senhor possa ir agora ao encontro das famílias, abençoar as famílias da nossa igreja, que estão também reclusas em casa, estão passando também por esse momento difícil. Dá sabedoria a mim, dá sabedoria à minha esposa, que nós possamos administrar bem isso e não termos conflito, muito pelo contrário, nós possamos passar e cantar o hino da vitória como fez Miriam lá no Antigo Testamento. Abençoa o Teu povo, traz paciência, traz paz, ministra aos nossos corações, porque Tu és Deus, dono de toda situação. Se foi preciso passarmos por isso, glória a Deus. Se vamos sair disso, glória a Deus. Ao Senhor pertence os céus e a terra e tudo que nele há, conforme diz o salmista. E louvamos pela Tua graça, pela Tua boa mão estendida sobre a minha vida, sobre a vida dos meus, sobre a vida da igreja, sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. O irmão Davi agora vai levantar um clamor pela economia do país, que não se encontra fácil. Oremos. Pai, tem misericórdia, Deus, do nosso país, nosso querido Brasil. Que o Senhor, Deus, esteja abençoando, Deus, cada família, Deus, cada estado, cidade. Que nosso país como um todo nível de governança, todo nível, Deus, da sociedade em si como um todo, possa estar sendo amparado, Deus, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, e que essa situação possa ser revertida, Deus, e que a Tua vontade possa se sobrepor à nossa, e que se o Senhor quer que isso tudo aconteça, que assim seja, Deus, para que o Senhor seja glorificado, meu Pai. Muito obrigado por tudo, proteja, Deus, os Teus filhos, o Teu povo, mas também sabemos que se partirmos dessa terra, iremos, a Deus, morar com o Senhor, meu Pai. Então console os nossos corações, abençoe, Deus, aqueles que estão desempregados, ó Deus, e aqueles que ainda têm os seus empregos, que o Senhor os proteja, Deus, de todo mal, meu Pai. Abençoe os líderes, ó Deus, dessa nação, que eles possam governar com fidelidade, ó Deus, com honestidade e com bondade em seus corações, ó Pai. Abençoe a todos, que aqueles que ainda não conhecem a Ti, possam, Deus, se arrepender dos seus pecados e direcionar as suas vidas de acordo com a Tua vontade, meu Pai. Muito obrigado por tudo e também te peço que o Senhor abençoe toda a igreja, todo o Teu povo espalhado nesta terra, meu Pai. No nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Nós ainda vamos louvar mais o hino, nosso Deus. Eu sei que é bem conhecido dos irmãos. Seja agradecido, Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Nós vamos louvar o nosso Deus com esse cântico agora, de todo o coração. Seja agradecido, ó Deus da minha vida, Tu és
minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja agradecido, Senhor, Deus da minha vida. Seja agradecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvado seja nosso Deus. Amém. Graça e paz mais uma vez, queridos, estamos aqui agora, já louvamos a Deus, já adoramos o seu nome, já bendizemos o Deus que é digno de toda honra, glória e louvor, e agora nesse momento nós iremos passar para a palavra de Deus, que é aquilo que nos alimenta, nos fortalece e nos faz seguir numa caminhada sem dúvida nenhuma de para onde estamos indo e onde vamos chegar, porque a promessa é de Deus e a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então nós temos uma promessa de chegar em algum lugar, numa terra prometida de Canaã, e assim nós estamos sendo conduzidos para lá. Então é uma promessa de Deus, é uma garantia, é uma certeza. E eu queria, nesse momento que estamos juntos, compartilhar a palavra de Deus e usar um tema: a perdição do mundo é a falta de direção de Deus. Esse seria o tema que eu poderia usar para nós compartilharmos a palavra de Deus. A perdição do mundo é a falta de direção de Deus. Mas eu queria fazer uma ilustração, não, mas uma introdução que nós pudéssemos sonhar junto
talvez chegar a caminhar com Deus junto com Adão lá no Éden, eu fico imaginando os atributos que a Bíblia fala sobre Deus, que é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus manso, um Deus humilde. E todos esses atributos de Deus, eu queria que nós fizéssemos uma reflexão, ou até uma viagem também, lá no Éden, quando Adão andava com Deus, diz a Bíblia. Diz a Bíblia que toda tarde Deus via e conversava com Adão e andava com Adão. Dava as diretrizes, dava a direção. Eu fico imaginando como seria suave a voz de Deus, olhando pelos atributos dele em relação a Deus de paz, Deus de amor, Deus de bondade. Deveria ser gostoso, maravilhoso, Deus estar conversando com Adão. Qual seria a sensação de um homem Adão, natural, receber ao seu lado a presença de Deus, que ele entendia que era o seu Criador, que ele entendia que era Criador de todo o universo, que entendia que ele era o Deus Todo-Poderoso. Deus deve ter conversado muito com Adão e dito a Adão até de que forma ele formou o mundo, de que forma ele formou o próprio Adão. Então havia um relacionamento íntimo entre os dois, e eu fico imaginando e queria que você imaginasse comigo, como deveria ser gostoso, ser maravilhoso estar ao lado de Deus, andar com Deus, ouvir Deus falar. Porque a Bíblia diz que eles caminhavam no jardim. Então eu fico tentando imaginar essa graça, esse prazer, esse gozo que Adão tinha, porque era um verdadeiro gozo ter Deus ao seu lado, ter Deus o orientando. E Adão tinha a plenitude da compreensão de que Deus era o Criador, e uma vez Criador, sabia exatamente o que dizer para Adão fazer, e Adão ter a plenitude, a certeza, a confiança de que aquilo que Deus estava o ensinando, levando, guiando, ele podia ir confiar. Como era maravilhoso ter um guia como Deus. Deus como guia, conduzindo a vida de Adão, ensinando tudo a Adão, mostrando tudo a Adão, falando com Adão. Toda a confiança do mundo Adão tinha naquele ser que estava oscilado como a pessoa de Deus. Mas de repente, por algum motivo, Adão talvez não achou que era pouco aquilo que Deus tinha do melhor, que ele tinha de melhor, que era Deus na sua presença. E aí, por consequência do pecado, de ter desobedecido a Deus, Adão perdeu isso, perdeu esse relacionamento, perdeu essa intimidade. A Bíblia diz que ele teve vergonha da última vez que Deus veio à sua presença, ele teve vergonha. E aquele contexto de vergonha ali é literalmente a falta de relacionamento, que foi quebrado por consequência da desobediência de Adão e de Eva. Então eu agora vejo um Adão caído, e fico imaginando, eu compartilho muito isso e Cida comigo em casa, como Adão deve ter ficado triste. Às vezes Cida comenta comigo assim, Adão deve ter ficado com muita saudade de Deus. Porque imagina você perder a melhor coisa do mundo. Aquilo que é a melhor coisa que existe, o melhor ser que existe, estar ao teu lado e agora você não tem mais. Você não consegue nem imaginar, fazendo a comparação entre você perder um marido que ama
perdeu uma esposa que ama, perdeu um filho que ama. Por mais que você queira fazer essa comparação, emocionalmente falando, eu acredito que foi muito pouco diante do que Adão sentiu quando perdeu a presença de Deus, quando perdeu o relacionamento com Deus, quando perdeu a amizade íntima que ele tinha com Deus. Talvez tenha sido a maior dor que Adão já sentiu em toda a trajetória da vida dele. Então, Adão tinha tudo e tinha Deus. Por isso que eu quero compartilhar com os irmãos o tema que diz: a perdição do mundo é a falta de direção de Deus. E foi exatamente o que Adão perdeu, a direção de Deus. Eu chamo os irmãos para compartilhar comigo na Bíblia, segundo as Crônicas, capítulo 15, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele, ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei para instruí-los. No entanto, sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Naquele tempo, não se era seguro viajar. Problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Uma nação lutava contra outra e uma cidade contra outra, pois Deus os afligia com todo tipo de angústia. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado. O rei Asa, ele foi o terceiro rei de Judá, na divisão quando, por consequência do pecado de Salomão, Deus prometeu que as tribos seriam divididas. E 10 tribos ficaram com Jeroboão e 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão. E desde ali houve a divisão entre Judá e Israel. E a dinastia, na dinastia de Judá, Asa foi o terceiro rei. O governo de Asa começou submisso, subjugado a Deus. Asa, ele obedecia aos princípios, levou o povo de Judá a obedecer os princípios, e diante dessa condição, dessa submissão do governo de Asa a Deus, aos princípios que Deus estabelecia, Asa foi bem sucedido no seu reinado, no seu governo. Mas aí, no final do governo de Asa, ele já idoso, Asa cometeu o pecado, a fraqueza. Quando ele sentiu a necessidade, preocupado, com medo de perder o reinado para Israel, na luta contra Israel, ele foi e pediu ajuda aos sírios, e não só pediu ajuda, como pegou os despojos, as coisas que estavam no templo do Senhor,
os ouros, as pratas e tudo que existia de oferta que o povo ofertaram a Deus, que estava no templo. Asa foi e comprou o rei sírio para contender contra Israel. Preocupado, com medo, Asa não confiou no Senhor. Tomou uma decisão de se subjugar o rei sírio, com medo de perder a batalha para Israel. E por esse motivo, Deus vai e literalmente castiga o rei Asa por consequência da falta da confiança no próprio Deus. O subjugar-se aos princípios que ele estabelece para o governo do rei Asa. E aí é quando chega no capítulo 15, Deus vai exortar o rei. E aí a Bíblia diz que então o Espírito de Deus, olha, observa que o texto não diz que foi alguém, um homem natural apenas, que foi chamar a atenção do rei, mas sim um profeta chamado Azarias, que cheio do Espírito Santo foi ter com o rei Asa. E ele foi ao encontro do rei Asa. E aí ele começa a dialogar com o rei e diz: ouça-me, Asa. E essa palavra ouça-me, ela no hebraico, tanto no hebraico como no grego, ela dá um sentido de ouça para obedecer. Ouça para obedecer. Ou seja, aquilo que você vai ouvir de mim é para que você ponha em prática. No grego quer dizer chamar, que é ouvir. Mas o sentido é ouvir para pôr em prática, ouvir para obedecer. Aí ele diz: ouça-me, Asa, disse ele, e ouça-me todo o povo de Judá. Então agora o Deus, através do profeta, está chamando o profeta, já está chamando o rei e o povo para ouvir aquilo que Deus tinha a dizer, para que eles obedecessem aquilo que Deus estava lançando como a sua lei, como a sua palavra, como seus decretos. E aí ele vai dizer: o Senhor estará com você, ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês, enquanto vocês estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Então, observa que Deus está usando o profeta para dar uma condição. Eu quero viver com vocês, mas a minha condição é vocês nunca me abandonarem. Existe eu creio que foi exatamente o que aconteceu com Adão, lá no Éden. Deus chega para Adão, estabelece a regra, impõe o princípio, e Adão durante muito tempo estava obedecendo, e por estar obedecendo andava com Deus. E por estar obedecendo andava com Deus. A partir do momento que Adão resolveu deixou de obedecer, acabou a amizade, acabou o relacionamento. Partiu. A mesma coisa, acredito eu, que o profeta está sendo usado por Deus para exortar o rei e exortar o povo de Judá, dizendo: olha, se vocês nunca me abandonarem, eu nunca vou abandonar vocês, nós vamos estar juntos. Agora, se vocês me abandonarem, eu vou abandonar vocês. Eu vou deixar vocês à mercê de vocês mesmos. E aí ele fala: durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los, e sem lei para instruí-lo. Então, mais uma exortação do profeta, agora se dirigindo a Israel,
Ele diz, olha, por muito tempo vocês estiveram sem a minha presença, sem o meu governo, sem a minha regra, sem minhas leis, sem meus princípios, e também sem sacerdote, para ensiná-los, ou seja, para estabelecer os princípios que eu determino para que vocês sejam conduzidos por eles. Princípio estabelecido, vocês estavam sem governo, sem direção, sem rumo, sem condutor. Vocês estavam sem princípio. Vocês não sabiam para onde ir. E por não saber aonde ir, para onde ir, cada um criava seu próprio estilo de vida, suas próprias ideias, seus próprios pensamentos. É como se Deus dissesse assim, olha, durante muito tempo, vocês andaram perdidos, sem rumo e sem direção. Simplesmente pelo fato de não quererem se submeter aos princípios que eu estabeleço para que vocês andem. E a consequência disso é perturbação mental, é perturbação espiritual. Você já imaginou, você já presenciou alguém com crises existenciais, crises psicossomáticas, crises da alma, problemas psicológicos? Essas pessoas, no momento que elas estão com esses traumas, com essas crises, ela não tem direção, ela está perdido. Pessoas malucas, eu já frequentei 3 hospitais psiquiátricos. A ideia de ter ido ao hospital psiquiátrico era porque um pastor, o meu primeiro pastor, ele me falou que existia muitos cristãos, eu estou falando de crentes, existia muitos crentes em hospitais psiquiátricos, interno como maluco. Quando ele falou isso para mim, eu fiquei com raiva dele, porque eu não acreditei que isso era verdade. Então eu tomei a decisão por mim mesmo de ir a 3 hospitais psiquiátricos. Pois eu posso dizer uma coisa com toda a certeza a vocês. Todos os 3 que eu fui, tinha muitos crentes. Muitos crentes malucos, loucos. E eu comecei a perceber que o distúrbio mental daqueles cristãos era por consequência de não terem Deus como direção das suas vidas. A grande maioria deles foi isso que eu detectei nas 3 clínicas de problemas mentais que eu fui. Entre elas, uma delas eu fui porque eu tinha um amigo que eu preguei o evangelho para ele e ele se converteu. E ao se converter, ele teve uma crise na igreja e quebrou todos os bancos da igreja, quebrou um monte de coisa dentro da igreja, pegou a filha dele para estourar no chão. E aí, quando eu cheguei para trabalhar no outro dia, eu fui procurar por ele, aí disseram, ele está internado no hospital psiquiátrico como louco. Aí eu fui e conversar com ele. E ele disse que não estava maluco. Foi uma crise que ele teve, porque havia nele um grande desejo de falar línguas estranhas. E tentou isso por várias vezes e forçou muito a barra. E ele me contou isto, particularmente. E durante o momento que ele estava em busca dessa línguas estranha, segundo ele, o demônio entrou nele e acabou com o momento da vida dele, levou ele a ter crises terríveis e foi parar no hospital psiquiátrico. E aí eu desafiei ele com a palavra de Deus, dizendo, eu vou rasgar a Bíblia se você com 2 dias não sair daqui. Aí ele disse, não rasgue a Bíblia não que eu vou sair. E graças a Deus, com 2 dias ele saiu do hospital, da clínica. E hoje está bem, é uma bênção. Mas isso tudo é a falta da compreensão, da direção. Eu sou crente. Tudo bem. Uma coisa é você ser crente, a outra é você assumir o compromisso de andar dentro dos princípios que Deus estabelece para viver. São 2 coisas diferentes.
Eu não estou falando de salvação. Estou falando de direção. Aí o que aconteceu com o rei? Outra coisa fantástica que Deus fala. E se vocês me buscam... no entanto, sempre que se viram em dificuldades, sempre que se viram em dificuldades, e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Então, sempre nas crises, no momento da dificuldade, nós recorremos a Deus, voltamos para Deus, pedimos a Deus para voltar para os seus princípios, e Ele está sempre disposto a nos perdoar e dar direção à nossa vida. Quando chega no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 28 a 32, olha o que Deus fez com a humanidade agora. Com esta humanidade, fazendo uma aplicação para hoje, esta humanidade. Ele diz assim, assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois eles a tornou evidente. Por meio de tudo o que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, de animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis. Então, nesse contexto de Romanos, Paulo vai dizer o seguinte: primeiro, assim Deus mostra sua ira contra todos que são pecadores e perversos. É uma reação própria. É uma reação proposital por conta do pecado. A ira de Deus é uma reação àquilo que o homem é, pecador e perverso. Não é uma impulsão, não é uma raiva momentânea, não é uma ira impulsiva, uma reação por uma ação. Não é. É uma ira que está guardada para algum fim. E por conta disso, a Bíblia diz que o castigo que ele impôs ao homem de hoje, aplicando para hoje, é quando ele disse: por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. O castigo hoje, meus irmãos, eu não estou falando de salvação, mas eu estou falando de o castigo imposto ao homem hoje é quando Deus os entrega a sua própria compreensão, seu próprio entendimento, seu próprio viver. E a gente não precisa ser tão inteligente, tão sábio, para ver que o próprio governo, meio a essa pandemia, está perdido. Eles declaram isso claramente, que eles não sabem o que fazer por consequência de não conhecer o vírus. Por isso que eles chamam de coisa nova, uma enfermidade nova. São um vírus novo que não conheciam. Então eles estão sem saber que direção dar, que rumo tomar, o que fazer para solucionar um problema. Eu não estou falando apenas de Brasil, eu estou falando de países de primeiro mundo, eu estou falando de Europa, estou falando de Estados Unidos, onde está a maior educação do mundo.
As pessoas estão morrendo e eles não sabem o que fazer, porque não conhecem. E aí a maluquice, os distúrbios mentais estão envolvendo o mundo todo. Eu queria encerrar essa mensagem com o texto de Lucas, capítulo 17. E aqui a gente encerra. Lucas, capítulo 17, versículo... Vamos para João 14,6 então. Vamos para João 14,6. A gente conhece esse versículo, é tão conhecido entre o povo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha tradução diz: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E essa palavra vir significa caminhar-se, ser transportado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus está dizendo, olha, a ideia aqui é estar levando para algum lugar. Para outro ou para alguém. Essa é a ideia. É de que ele está levando as pessoas, transportando de um lugar para outro, levando de um alguém para outro alguém. Eu entendo que tirando de um sistema humano e levando para Deus. Isso é agora a reconciliação. Isso é um encontro para um caminho, que é caminho, verdade e vida, só em Jesus. Só Ele pode levar o homem de volta para Deus. Só Ele pode resgatar o homem do pecado e da perversidade que ele vive, porque as ideias que eles formam, muitas vezes não condiz com a ideia de Deus. E todas as vezes que o homem cria a ideia que não é a ideia de Deus, ele está sendo perverso diante de Deus, porque ele está criando um princípio para ele mesmo viver. Então entenda o que Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É uma ideia de estar levando alguém de um lugar, de um alguém para outro alguém. Essa é a ideia. É eu que conduzo você, é eu que guio você, é eu que levo você. Por isso que Jesus é o todo de Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, se Ele não conduzir, se Ele não apresentar o caminho, a gente aceita o caminho e segue por Ele. A gente não pode se perder com as adversidades do mundo. A gente não pode se perder com as perdas. Nós temos um caminho, nós temos uma direção, nós temos um Senhor, nós temos um Jesus de paz, de amor e de imensa bondade. E todo o sacrifício foi feito na cruz. Que Deus os abençoe, que passem um domingo, o restante do domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que bom nós ouvimos a palavra de Deus através do nosso pastor Wagner. Realmente nós precisamos seguir o caminho do Senhor. Essa é a mensagem maravilhosa para as nossas vidas. Não os nossos caminhos, mas o do Senhor, porque Ele tem o melhor para todos nós. E nós vamos ainda continuar louvando o nosso Deus e declarando os nomes que a palavra de Deus nos revela, os nomes de Deus, os nomes de Jesus, que a palavra de Deus mostra para nós. E é muito gostoso, muito lindo esse cântico, porque nós podemos ver Deus nos revelando como poderoso Adonai, Jesus, Hamashia, Deus Emanuel, Deus conosco. Então nós vamos dizer os nomes que o Senhor se revelou a nós agora, em forma de música. Teu nome é
Cordeiro, Príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Tirei o Deus da minha prisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Deus presente, sempre estás, obrigado não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, te seguindo e minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, te seguindo e minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa, que tudo governa, que tudo governa. Amém. Olha como é bom, gostoso saber que o nosso Deus tudo governa. Às vezes a gente se pega no momento de fraqueza da fé. Como é que pode, se nós temos um Deus que tudo governa? Tudo está sobre os seus rumos, tudo está nos seus planos, que ninguém pode frustrar. A gente precisa realmente todo dia experimentar essa fé no Deus que pode todas as coisas. Não é o coronavírus, não é nada que pode nos desarmar, nos deixar malucos, como o nosso pastor pregou, né? Nos levar para caminhos que não são de Deus, os nossos caminhos não. Deus tudo governa, Deus tudo pode, e os seus planos são bons, perfeitos, agradáveis. Então nós temos que crer e confiar. E ainda nesse último momento de louvor ao nosso Deus, nós vamos cantar um cântico alegre. E te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo seu amor. E é um hino até que a Cristolândia gosta de cantar, né? A gente canta muito quando vai lá na Cristolândia. E eu quero convidar vocês nesse tempo de alegria e assim nesse último cântico. Vamos cantar com muita alegria. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu amor, que me faz caminhar e viver aqui nessa terra até onde nós estamos lá no céu, no reino do nosso Pai, cantando lá com Ele, alegre, na mesa, com o noivo que é Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, com muita alegria. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu
que ainda não decidiu entregar a sua vida a Jesus, e aceitá-lo como teu único e suficiente Salvador da tua alma, hoje é a oportunidade, essa noite é a oportunidade. Não deixa para amanhã não. E se amanhã não estiver vivo? E se amanhã Jesus já voltou? Aí não dá tempo não, porque o período é agora. Então, se você ainda não tomou essa decisão, não fez essa decisão na sua vida, não deixa para amanhã não, faça hoje. Receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador no teu coração, tá bom? E nós já estamos indo para o final, e nós vamos trazer uma palavra agora para a igreja, tá bom? E nós vamos terminar então com essa palavra. Muito bem, meus irmãos, nós estamos terminando esse culto de adoração ao nosso Deus, e eu tenho certeza que foi uma grande bênção a sua palavra. Nós reunidos, cada um na sua casa, mas louvando e adorando o nosso Deus. E eu quero dizer algumas coisas antes de a gente finalizar esse culto. Os irmãos sabem que a igreja vive de dízimos, de ofertas, porque nós temos contas para pagar, conta de luz, de água, telefone, sustento ministerial, e nós não estamos nos reunindo, mas as contas não param. Se você ainda não devolveu o seu dízimo, se você ainda não deu a sua oferta, você pode fazer de duas formas. Você pode vir aqui na igreja, você pode entrar em contato com o nosso irmão Clávio, quase todos os dias ele está aqui na igreja. Se você quiser vir aqui e colocar no gasofilácio, então você liga para ele vem, abre a igreja e você faz isso. E se você quiser de uma outra forma mais fácil, também pode ser pela nossa conta do banco. E nós vamos colocar aí no vídeo o nome do banco, a conta, a agência. Então você pode fazer a sua oferta e devolver o dízimo que o Senhor colocou no teu coração através da nossa conta bancária, tá bom? E ainda lembrando aos irmãos que nós estamos levantando ainda dinheiro para a nossa escada que nós já fizemos, a escada que leva para as salas que ainda vão ser construídas, mas a escada está linda, pronta, perfeitinha, mas ainda tem alguns degraus para serem pagos. Então, se você quiser comprar um degrau, meio degrau, um quarto, um terço de degrau, dá uma oferta para pagar esse degrau. Então é só também você fazer do mesmo modo, ou vem aqui ou pela nossa conta, tá bom? Ainda nós temos alguns degraus a serem pagos, tá bom? Outra coisa para falar para os irmãos que pertencem à nossa igreja e aqueles que estão assistindo, nosso pastor toda terça e quinta está à disposição para conversar, cada um de vocês que quiserem, é só entrar em contato com ele, marcar, e ele vem aqui na igreja, claro que com todos os cuidados, né? Máscara, álcool, mas se você precisa conversar com o pastor, ter um tempo com ele está à disposição, é só entrar em contato com ele pelo telefone dele e marca a agenda. Então, geralmente é terça e quinta, mas se precisar um outro dia, durante o dia, também ele já se colocou à disposição dos irmãos, tá bom? Nós somos a Igreja Batista Gênesis, estamos aqui em Candeias, na rua Campo Grande, 1955, e nós desde já queremos convidar você que está assistindo, que não faz parte da membresia, quando nós voltarmos, você é o nosso convidado especial, vai ter o endereço aí no vídeo também, e vai ser um grande prazer ter você aqui conosco, visitando, nos conhecendo. Para nós vai ser uma grande alegria ter você aqui, tá bom? Nós agradecemos a Deus porque não estamos juntos e nem pensávamos em um dia abrir um canal no YouTube, na internet. Então, como nós já o fizemos, então eu convido você a dar um likezinho lá, como todo mundo diz, dá um likezinho e se inscreva também. Quanto mais pessoas nós tivermos inscritos, mais fácil vai ser manter esse canal aberto. Então, dá um like, se inscreva, não deixa de fazer isso não. E também mostra para os teus amigos, envia o
o link para os seus amigos, é um momento de eles ouvirem a palavra de Deus. E nós sabemos que agora é uma grande oportunidade de a palavra de Deus ser pregada, porque como o nosso pastor disse, as pessoas estão muito desesperadas, e esse é o tempo de ouvir a voz de Deus. Então, você que é membro dessa igreja, passa o link para os seus amigos, para os seus parentes, e manda assistir, olha, assista esse culto lá da nossa igreja, que com certeza Deus vai falar no seu coração. E assim a nossa igreja vai ficando conhecida também, tá bom? Esse é o último aviso. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja ainda no restante desse domingo e nos dê uma ótima e excelente semana na presença do Senhor. Essa é a nossa oração para cada um de vocês, meus irmãos, que o Senhor realmente proteja e os guarde, tá bom? Nós nos reunimos na próxima semana, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.